Vou colocar no ar, tá, professora? Tá bom. Vamos lá, Fábio. No ar. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma semana de meio ambiente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Nessa noite nós temos uma convidada especial, a professora bióloga, especialista, né, mestre, Patrícia Witt, né? A Patrícia é minha querida amiga, né, de muito tempo também, minha colega querida, bióloga formada pela PUC, né, especialista em Direito Público pela FMP, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, especialista em Gestão Pública, mestre em Biologia pela nossa universidade, Unicinos, né, com ênfase em Diversidade e Manejo da Vida Silvestre. Também foi coordenadora e elaboradora do Plano de Manejo da Reserva do Lamy, né, também foi diretora da Reserva do Lamy. A Patrícia também é professora de pós-graduação, né, consultora ambiental, e também minha parceira em vários trabalhos aí de supervisão ambiental. Então, chamar a Patrícia essa noite para conversar um pouco sobre áreas protegidas no Brasil, né? E um tema que hoje está na mídia, né? Que são as unidades de conservação e a proteção dessas unidades. Então, já de imediato, eu passo a palavra para a Patrícia. Eu vou deixar a Patrícia fazer a apresentação dela e, no final, a gente faz alguns questionamentos, né? A gente abre aí para os questionamentos do nosso público. Sejam bem-vindos. Patrícia, muito obrigada, querida amiga, colega, né, por essa noite estar nos abrilhantando aí com a tua experiência. Obrigada mesmo. Vamos lá, é contigo aí. A todos. O meu muito obrigada pela universidade, pelo sobretudo o convite da senhora disse, somos colegas de muitos anos, né? Trabalhamos será que vai ficar assim? Juntos para conversar com os alunos, né, de diversos cursos sobre essa matéria, que são as áreas protegidas no nosso Brasil. Acho que já posso compartilhar aqui Ok, aí está aparecendo a apresentação. Vai aparecer, estava dando uma trancadinha de... Não sei se era algum delay de rede. Agora sim, deu certo. Tá ótimo. Certo? Então, o tema que eu trouxe para nós conversarmos hoje são as áreas protegidas no Brasil, né? Nós temos ali vários tópicos que poderiam ser aprofundados, mas como o nosso tempo é bastante exíguo, né, nós vamos destacar sobre as unidades de conservação, que é uma tipologia de área protegida. Né? Bom, o que vem a ser os espaços territoriais especialmente protegidos? Né? Eles são considerados uma estratégia extremamente importante para a conservação da biodiversidade no mundo todo. Né? Então, assim, fazendo um início à nossa fala, né, bem antes de termos essas normativas legais que protegem as áreas protegidas no nosso Brasil, né, nós temos aí né, que desde o início das civilizações, né, os primórdios, os povos antigos, eles já tomavam medidas para proteger a natureza, né, através dos seus sítios geográficos que detinham características naturais relevantes e normalmente associados à mitologia, né, como a proteção de cursos d'água, de fonte, a caça, né, protegiam as espécies da reservadas para uso, né, então não tinham controle, somente instrumentos de controle social. Estou conseguindo passar a nossa apresentação.
acho que talvez no Enter, e tá dando também não sei, tem uma coisa na rede, eu acho, não sei. De vez em quando dá umas trancadas na tua fala. Conseguindo trocar o meu slide. Ele tá num delay aí para nós, tecnológicos. Não estou conseguindo trocar. Foi. As áreas protegidas, então, gente, é um conceito bastante moderno, né? Patrícia, não está passando para nós. A conservação, cara. elas... Agora sim. Opa. Foi aí? Agora sim. Tem que ser devagarinho mesmo a passagem de tela. Tá. Talvez pela animação que tem a apresentação. As áreas protegidas, né, é um conceito extremamente moderno, mas as unidades de conservação, elas foram criadas no mundo inteiro a partir de um marco bastante importante, que foi a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872. Então, a partir daí, né, no mundo inteiro foram criadas áreas protegidas. Nós estamos com esse problema aí tecnológico que não está passando. E de vez em quando a tua fala também dá uma cortada. Então é importante que tu saiba também isso. Ele está trancando algumas vezes. Uma pena. Não estou conseguindo passar, gente. Agora, sei, tá piscando aí. Às vezes tem que ser ou no Enter ou no page down aí, que talvez ele baixe. Nenhum deles. Compartilha e descompartilha, quem sabe. Agora tá, parece que vai entrar. Entrou. A criação das áreas protegidas, ela é reconhecida como uma estratégia mundial de conservação extremamente importante para a nossa biodiversidade e como patrimônio genético, né? As áreas protegidas, elas funcionam como se fosse berçário, né? No Brasil, a estratégia de criação de unidades de conservação, ela vem sendo utilizada desde a década de 30, né? Muito antes do nosso sistema nacional, que nós vamos falar ao longo aqui da nossa fala, né? Com a criação do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? E ela vem sendo como uma estratégia importante, né, no Brasil para a proteção da biodiversidade. Mas hoje nós vamos nos deter especificamente na norma atual, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma normativa extremamente importante, né, reconhecida pelo mundo inteiro para a criação, né, e gestão das unidades de conservação no nosso país, que é o chamado SNUC, né. Então, as unidades de conservação, que é uma tipologia de espaço territorial especialmente protegido, né, ela abrange não só os espaços territoriais, mas também os atributos de águas jurisdicionais, né? As áreas protegidas, elas são criadas tanto por terra, né, como pelos atributos aquáticos. Para a criação de uma unidade de conservação, o que se faz necessário? Não é simplesmente, aquela mata é bacana, aquele ambiente é legal, a gente quer criar uma unidade de conservação, né? Então, ela deve ter características naturais extremamente relevantes, ou espécie da fauna, ou espécie da flora, ou algum sítio, né, arqueológico, alguma coisa que tenha um valor cênico, ou ambiental, ou cultural, extremamente relevante, que vai motivar essa criação por ato do poder público, né? Então, obviamente, conservar todos os atributos, né? Todo o ecossistema que envolve aquele ambiente, mas precisa de uma motivação, né? Ela pode ser criada por ato do poder, deve ter esses objetivos de conservação e os seus limites bem definidos, e então passar pelo regime especial, né, da administração,
do ente que vai criar, ou o Estado, ou o município, ou a União, e vão ter garantias, né, para a sua conservação. Com a criação do SNUC, houve um aprimoramento nos processos de criação de unidades de conservação, porque elas vinham sendo criadas no Brasil desde a década de 30, baseadas no Código Florestal Brasileiro e em outras regras, como o Código de Caça, né, a Lei da Fauna e uma série de outras normativas legais. Então, esse sistema ele veio aprimorar, sobretudo, em especial, em relação aos estudos técnicos que devem ser realizados, né, dentro destas áreas, desses atributos naturais, e a participação da sociedade, né, que vem através da consulta pública e dos próprios conselhos que as unidades de conservação devem ter, os seus conselhos consultivos, nas unidades, normalmente eles são criados nas unidades de proteção integral, e os conselhos deliberativos naquelas unidades de conservação de uso sustentável, né, onde a própria comunidade, né, faz o uso, a exploração naquele ambiente natural de forma sustentável e economicamente viável. O nosso sistema, na verdade, é muito importante. Ele foi criado, né, com bases no artigo 225 da nossa Constituição Federal, né? Então, ele vem a desempenhar um grande papel, né, inclusive constitucional, para a conservação da biodiversidade com a criação das áreas protegidas. E, mediante a lei do SNUC, que é a Lei 9.985 de 2000, nós tivemos, então, modelos em matéria de conservação da natureza no Brasil, né, e houve grandes conquistas, né, sobretudo da nossa legislação ambiental, né, e avanços nos procedimentos de criação, né, de implantação dessas áreas protegidas, e da gestão desses espaços, né, com critérios bem importantes. E muito relevante que essa atribuição de conservação não ficou tão somente para a União, né, e sim para todas as esferas governamentais, tanto para os municípios como para os estados, né, e também para o particular, porque nós temos uma categoria de manejo, né, aonde a motivação vem do particular, do proprietário de terra, né, que através das esferas municipais, federais ou estaduais pode criar a sua unidade de conservação, e ele próprio vai fazer a gestão. Outra questão relevante são as construções que possibilitaram a participação, né, da sociedade na gestão desses espaços, e a relação, né, entre e a sociedade em prol da conservação da biodiversidade. Né, embora todos esses avanços que são reconhecidos mundialmente do nosso sistema brasileiro de unidades de conservação, nós ainda temos muitos desafios a serem enfrentados no Brasil, com a ampliação e adequação desse sistema, sobretudo aumentando a proteção, né, de ecossistemas que são raros, que são vulneráveis, com grande riqueza biológica, né? A gente sabe que a nossa natureza ela é dinâmica e cada vez mais a gente não pode estagnar numa norma, né? Nós precisamos criar essas normas, esses regulamentos cada vez mais, atendendo às especificidades da necessidade, né? Diante de mudanças climáticas e diante de uma série de outras questões na dinâmica, né, da natureza e da adequação da biodiversidade, né. E outra questão importante, outro avanço importante é a adequação e a consolidação das unidades já criadas, né, porque tem muitas unidades que foram criadas há muito tempo, porém, essas áreas protegidas, elas não vêm a cumprir o seu importante papel, que é conservar a biodiversidade, né. Esses avanços, né, eles são importantes no cumprimento das metas de conservação. O nosso sistema, ele foi um modelo, né, empregado na Convenção sobre a Diversidade Biológica das Nações Unidas,
né? E o Brasil foi responsável pela criação de 74% de todas as áreas terrestres destinadas à conservação no mundo, entre os anos de 2013 e 2008, né? E também padronizando as categorias de manejo de unidades de conservação, porque nós tínhamos, né, anterior ao sistema, quando as áreas protegidas eram regidas pelo Código Florestal, nós tínhamos outras categorias de manejo que não existe mais. A gente ouve muitas pessoas dizer, a reserva ecológica, existiu a reserva ecológica, hoje não mais, hoje é reserva biológica mediante o sistema. Os hortos florestais eram eles eram considerados unidades de conservação, né? Então, hoje mudou essas categorias, adequando, né, às necessidades de conservação. E é importante que bota todo mundo na responsabilidade, né, os municípios, os estados e a União. Aqui nós temos uma figura, né, da expansão do sistema de unidades de conservação, onde a gente pode visualizar aqui as unidades criadas por área em quilômetro quadrado e o ano de criação, né, de 2000 a 2010, onde teve um avanço, né, onde foi uma época bastante importante, que no nosso país foram criadas várias unidades de conservação em todas as esferas, né, isso foi bastante positivo. Outra questão extremamente relevante, né, que cabe salientar, é a participação do setor privado, né, muito relevante, que possibilita a manutenção da biodiversidade, né, através de adoções, de recursos, de doações para as unidades de conservação. O nosso sistema deixa bem claro, né, que é possível as unidades de conservação estarem recebendo esse tipo de apoio. Isso é muito importante, gente, porque normalmente os recursos para o meio ambiente são poucos e para as unidades de conservação muito menos, e muitas vezes não existe nem rubricas específicas dentro de um órgão ambiental para implantar essa unidade de conservação, para implementar o seu plano de manejo, até mesmo para elaborar o seu plano de manejo. Então, é bastante importante, eu, quanto gestora de área protegida, tanto no estado como no município, sempre contei muito com os parceiros, né, e com o setor privado, para poder implementar, principalmente, o plano de manejo, né, da unidade de conservação. Quais são as perspectivas, né, que nós temos para esse sistema nacional de unidades de conservação, né? Cada ente faz a sua gestão, né? Cada ente do estado, do município, da União faz a sua gestão. E eles vão exercer papéis complementares no cumprimento dos objetivos, né? Porque nós vamos ter unidades diversas de diferentes categorias geridas pelas diferentes esferas. As unidades municipais e as particulares, que são as RPPNs, elas são extremamente importantes na interação com o cidadão, com a maior proximidade, né, porque elas estão na cidade, né? E as RPPNs, elas são muito relevantes no sentido de promover o uso sustentável, né, e exemplificar aí, então, a relevância de preservar ambientes naturais, não sendo tão somente motivado pelo poder público, e sim pelo particular, com a cogestão do poder público. Então, atualmente, o nosso sistema, ele é composto por, esses números podem variar, tá, gente? Talvez para menos ou para mais, mas no atual cenário que nós estamos, infelizmente, não está nos privilegiando muito em termos de conservação, sobretudo na criação de unidades de conservação no nosso país, né? Então, aqui esses dados, eles nos dizem que 310 unidades federais são integrantes do sistema, 397 estaduais, 60 municipais e 973 reservas particulares do patrimônio natural. Cabe salientar aqui que o SNUC, ele vai computar esses números dos estados e dos municípios, né, desde que essas unidades estejam cumprindo o seu papel, né, que elas estejam dentro dos preceitos legais. Por exemplo, as unidades municipais, quem fiscaliza é o Estado. Aqui, por exemplo, as unidades geridas pela Prefeitura de Porto Alegre, né, pela ISMAM,
Quem vai fazer a fiscalização e as vistorias é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. E ele, então, vai comunicar ao Sistema Nacional de que o município tem tantas unidades de conservação, né? E, por conseguinte, integrar esse sistema. Bom, aqui nós temos alguns números totais no Brasil, né, de unidades pertencentes à União, ao Estado e ao município, né, em quilômetro quadrado. A implementação do sistema. O que nós esperamos, né, o que nós almejamos com essa implementação e o que é real, né, o que é real, o que ocorre de fato. Né? Então, nós esperamos uma efetiva implementação das unidades de conservação mediante o sistema, que elas cumpram com seus objetivos, né, de criação através das suas categorias de manejo e que elas tenham um modelo de gestão, né, através do seu plano de manejo. Qual é a nossa realidade em muitas unidades de conservação? Elas têm um caráter mais administrativo do que, de fato, o manejo da conservação da biodiversidade. Elas são unidades, vamos dizer assim, criadas no papel, infelizmente por uma série de obstáculos até de gestão e financeiros, essas áreas protegidas acabam não sendo implementadas, e a falta de planos de manejo. Os planos de manejo, eles são fundamentais. Ele é um manual de instrução da gestão da unidade de conservação. Cada categoria de manejo vai ter um plano de manejo adequado para os seus objetivos, né, mediante um roteiro metodológico de planejamento do IBAMA, né, um zoneamento específico para cada categoria, uma unidade de conservação que é aberta para visitação pública, exemplo dos parques, vai ter um zoneamento diferenciado de uma reserva biológica que é mais restritiva. Eu não posso abrir uma reserva biológica para visitação pública, né, e sim para atividades de educação ambiental. Então, o plano de manejo, ele vai ser fundamental e importantíssimo, né, para a gestão desses espaços. Outra questão extremamente relevante, tá, é o ordenamento do território, porque não basta nós termos um sistema e não termos esses instrumentos relacionados. Não basta criar unidades de conservação e não ter uma relação, né, um ordenamento do território de forma que a gente possa, né, ordenar esse território, fazer a gestão do território de forma eficaz. Então, há uma relevância de dialogar, né, entre esses diferentes recursos, né, de ordenamento do território. As reservas da biosfera, os mosaicos de unidades de conservação, então nós vamos ter numa cidade várias unidades de conservação, o tamanho dessas áreas, né, o desenho dessas áreas, o planejamento dessas áreas, né, os corredores ecológicos, gente, é fundamental que se tenha desenhado esses corredores, que se tenha estudos no entorno, nas zonas de amortecimento dessas áreas protegidas, porque, como eu sempre disse, os organismos, né, sobretudo a fauna, eles não conhecem os atributos delimitados e cercados da unidade de conservação. Então, o planejamento do território é extremamente importante. E outras áreas protegidas, né, como as áreas de preservação permanente, né, que não são só aquelas determinadas pelo Código Florestal Brasileiro, né, o Estado e os municípios podem sim decretar, né, ou, enfim, através de algum instrumento legal, algum ambiente natural que seja relevante, né, como área de preservação permanente. Então, esses instrumentos de ordenamento do território, esses instrumentos, eles precisam dialogar para que a unidade de conservação, de fato, tenha uma eficácia, né. Eu trouxe aqui alguns poucos artigos do sistema, né, que cabe a gente destacar, eu não vou me deter aqui na descrição, né, mas que são relevantes. O nosso sistema, ele vai estabelecer critérios e normas para a criação desses espaços protegidos, para sua implementação e para sua gestão, né. Isso é uma grande inovação, né, que se diferencia da gestão das normas anteriores, das unidades de conservação, e alguns conceitos, né, que traz o artigo 2º do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que eu também não vou me ater aqui, mas que eles são fundamentais para que se entenda todo o processo, né.
o que vem a ser alguns conceitos aqui, sobretudo conservação in situ, proteção integral, né, uso sustentável, que são os dois grandes grupos onde estão divididas as categorias de manejo. O que é o uso direto e o uso indireto? Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas tratam as unidades por exemplo, as unidades de conservação, tudo como parque ou reserva, né? E existem muitas tipologias dentro desses dois grandes grupos e que têm especificidades muito diferentes, muito distintas em termos de uso e de conservação. Então, há uma complexidade, né, e que deve ser entendida através de alguns conceitos, né, o manejo, né, todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas, né, manejo não quer dizer mexer em alguma coisa, né. O que vem a ser o uso indireto, né? É aquele que não envolve o consumo, a coleta, o dano, a destruição dos recursos naturais. Então, vários outros conceitos, assim, a proteção integral, né? Vários outros conceitos que são relevantes. O zoneamento, né? Todas as unidades de conservação, nos seus planos de manejo, vão ter os seus zoneamentos específicos, que são percentuais daquele território especialmente protegido, né? Que vai ser dividido em percentuais e vai ser nominado, né? Para cada categoria vai ter as zonas específicas que estão indicadas, então, nesse roteiro metodológico que eu falei para vocês de planejamento do IBAMA. Né? O que vem ser o plano de manejo, né? O documento técnico oficial de gestão, que mediante esse vão ser fundamentados todos os objetivos, né, da unidade de conservação, que vai estabelecer as zonas, as normas, né, o uso, né, os programas de manejo. A zona de amortecimento, fundamental, muito importante que todas as unidades de conservação, salvo aquelas que não prevêem as zonas de amortecimento, né, que se estabeleça, que se entenda os objetivos dessas zonas de amortecimento e também os corredores ecológicos, né. Outro artigo importante que eu trouxe aqui para destacar é o artigo 3º, né, onde o sistema ele vai ser constituído pelo conjunto de áreas protegidas nas diferentes esferas governamentais, né, traz a responsabilidade para todos os entes dessas áreas. E os objetivos, gente? Os objetivos são vários, tá? Os objetivos, muito importante se deter nesses objetivos do Sistema Nacional, que venha a contribuir na manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, né, no território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas, tanto no âmbito regional como no nacional, contribuir para a preservação e para a restauração da diversidade dos diferentes ecossistemas, né, no país, promover o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais de forma a não reduzir, né, esses ecossistemas, promover a utilização de princípios e práticas de conservação nos processos de desenvolvimento econômico no nosso país, né, além de proteger paisagens, né, e outras características relevantes como geomorfologia, espeleologia, né, dentre outros. Os nossos recursos hídricos e edáficos, né, restaurar os ecossistemas degradados, incentivar a pesquisa científica, que é fundamental, né, os estudos e o monitoramento ambiental, porque somente através da pesquisa científica, de estudos científicos e do monitoramento, nós vamos estar conhecendo esses ecossistemas e podendo, de fato, fazer a gestão. Patrícia? Oi, tá cortando. Patrícia, tá me ouvindo? E agora? Oi, tá me ouvindo? Tudo não. bem? Oi, tá me ouvindo? Deu uma trancadinha aí. Deu uma trancadinha aí.
Oi. É a conexão da Patrícia mesmo que não tá boa. Pessoal, eu aproveito para a oportunidade, enquanto a Patrícia restabelece aí, para que vocês possam fazer perguntas, né, através do nosso chat, porque é a única forma da gente também interagir, né, com a palestrante, das dúvidas e informações que vocês, né, tenham aí a respeito do sistema nacional, né. E também chama a atenção de vocês que toda a questão da legislação que a Patrícia está trazendo, né, é muito importante dentro do nosso contexto, né, do nosso contexto da legislação ambiental, dos aspectos institucionais que tem relação aí com nossa atividade acadêmica também de hoje, da quarta-feira, que eu sei que tem muitos dos nossos alunos que estão participando aí da palestra, né. Eu acho que a Patrícia realmente teve algum problema de conexão, né? E ela deve estar retornando aí daqui a pouquinho. Então a gente vai conversando aí a respeito disso também, que é muito importante. Eu acho que levantar a questão, né, principalmente dessas medidas compensatórias que hoje nós temos dentro dos licenciamentos ambientais, né? Que são condicionantes de licenciamentos e que, através dessas medidas compensatórias, a gente pode trazer recursos, né, para essas unidades de conservação. E mesmo hoje, dentro, com todo o cenário político, né, que a gente vem passando aí com a questão da preservação ambiental, mesmo dentro do Estado e dos municípios, né, a gente tem tido uma, uma atividade bastante satisfatória nessas medidas compensatórias para tentar, dentro dessas unidades, fazer um manejo, né? Pelo menos parte desse manejo, né? Então, nós temos hoje unidades de conservação que têm, por exemplo, espécies exóticas, né? Dentro do seu contexto, e que essas espécies, por exemplo, de flora, têm que ser retiradas de lá, né? Tem que ser feito um manejo para que elas não tomem conta, né? Ultrapassando as nativas dentro de uma unidade de conservação. E a Patrícia trouxe muito bem também, que é a questão dos corredores ecológicos, né? Então, dentro da urbanidade, né, do planejamento urbano, esses empreendimentos hoje também, né, tem, tem uma atenção especial àquelas corredores ecológicos que esses empreendimentos, através das suas áreas de preservação, né, de proteção ambiental, para que realmente tenha uma ligação dentro dessas espécies, né, para a gente poder fazer realmente um fluxo gênico, como nós chamamos na biologia, né, que essas espécies não fiquem em ilhas e que possam realmente ter uma, uma capacidade de da diversidade, né. Pessoal, eu estou aguardando ainda a Patrícia, né? E também estou aguardando aí as perguntas de vocês para a gente depois dar o encaminhamento para a palestrante, né? Eu não sei se aqui vou ver se dou uma olhada aqui, ver se ela não entrou em contato comigo pelo WhatsApp, ver se ela. Isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Eu aguardo mais um pouco. Eu tenho aqui a apresentação dela também. Vou deixar onde ela estava. Para ver se a gente consegue aí. Mas eu não sei não, tô achando que ela não retorna. Vamos ver. Senão eu vou abrir aí para as perguntas de vocês, a gente interage. E aí são as questões mesmo de internet que às vezes a gente não domina, né? De rede.
Pois então, tem perguntas aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, aqui tem uma pergunta aí, vamos respondendo aqui no chat enquanto a gente aguarda por ela também, tá? Tem uma pergunta aí da Jennifer, como é realizado o zoneamento em uma unidade de conservação? Bom, dentro dessas unidades de conservação, né, é feito todo um estudo e também são feitos planos de manejo, né, através desses planos de manejo, através desses estudos de avaliação dessas áreas, né, é que são propostos aí os zoneamentos de unidades de conservação. E também através de, né, a partir do momento que se faz esse zoneamento, também se faz uma consulta pública, né, Jennifer? É muito importante uma consulta pública, né? Aqui a Débora também, minha querida Débora Cristina da Silva, sugiro debatermos a leitura a respeito da concessão da exploração dos parques nacionais à iniciativa privada. Muito importante, Débora. A Patrícia também chamou atenção, né, de que essas unidades de conservação, às vezes não tem uma rubrica específica, né? Então, o que tem acontecido hoje? E a gente sabe disso, né? Existem verbas através do Fundo Nacional de Meio Ambiente, mas infelizmente através... Oi. Oi, Patrícia. Oi, amada. Oi. Tudo? Oi. Tá trancando mesmo. Como tá ruim a internet dela. Então, eu acho bem importante, né, a questão da gente debater. Oi, a minha apresentação está aparecendo? Oi, Patrícia. Não está aparecendo a tua apresentação ainda. Parei um pouquinho que eu acho que eu estava compartilhando aqui, peraí. Peraí, deixa eu abrir. Tá, compartilha de novo, porque aqui. eu estava compartilhando a tua apresentação. Tá, só um pouquinho. Agora, para eu achar onde é que está a minha apresentação. Eu estava aproveitando para responder também algumas perguntas ali do chat. Compartilhou aí? Sim, tranquilo. Tá, então eu parei aqui. Tá, vamos lá. Bom, desculpem, gente, são questões tecnológicas aí que acabam interferindo. E como eu estava falando, eu trouxe alguns artigos, né, que eu achei interessante mencionar do sistema. Estou sendo ouvida aí, professora Ana, tranquilo? Não, Patrícia, não. Tá em mim a tela tá em mim e vê se tu consegue botar para ti aí de novo. Não sei se o Fábio pode. Tá para mim a tela, estou conseguindo enxergar minha tela aqui. Tá, compartilha de novo aí, vamos ver. Agora sim, acho que agora sim. Saiu Agora a tela. tá bem? Tá aparecendo? Não, compartilha. Compartilha também em modo apresentação, que não estava aparecendo em modo apresentação. E agora? Acho que agora vai. Agora sim, deu. Bom, gente, voltando aqui, infelizmente nós estamos tendo problema aqui com as nossas conexões. Alguns artigos eu trouxe do sistema para destacar, né, na nossa fala. Ele é muito a gestão, né, e quais as atribuições desses órgãos. Então, o órgão consultivo e deliberativo do SNUC é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. O órgão central, então, vem ser o Ministério do Meio Ambiente, que vai ter a finalidade de coordenar o nosso sistema de unidades de conservação, e, por fim, o órgão executor, que então vai fazer esse trabalho com os órgãos estaduais e municipais, que vai ter a função de implementar efetivamente o sistema nacional e subsidiar as propostas de bem. Tudo bem, Ana? Tá dando uma cortada, Patrícia.
Tá que nem no início, sabe? Que a tua fala estava cortada. Vamos encaminhando, então. Então, encaminhando aqui para o fim a nossa apresentação, né? No capítulo 3, tratar são integrantes, né? Que se dividem em dois grandes grupos, né? Como eu falei anteriormente, que é o grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável. Tá ouvindo aí, Ana? Tô, mas tá só... Oi, tá só cortando. Tá muito estranha a conexão. Não tava assim, né, Paty? A tela tá sendo vista, a apresentação está sendo... Sim, a apresentação... visualizar. Sim, a apresentação sim, mas a fala tá toda cortada. Tá. Vamos falar sobre os dois grandes grupos que foram criados, né, que integram várias tipologias de unidades de conservação da natureza. Agora está trancando minha live, não estou conseguindo passar aqui. Não estou conseguindo passar. Ana, tem algumas perguntas, teste que tu já tinha? Não, eu tenho várias perguntas, talvez a gente passe para as perguntas, porque como a apresentação, talvez se tu conseguir te encaminhar para o final da apresentação e a gente se deter nas perguntas, porque tem perguntas bem interessantes aí no chat. Passar, eu não estou no meu slide aqui, infelizmente. Bom, tá então agora eu ia falar sobre as unidades, as categorias de manejo dentro dos dois grandes, que são o integral e o grande grupo de uso sustentável. Não consigo passar. Que pena, Paty, porque também a mesma coisa, está cortando a ligação, então algumas falas a gente escuta e outras não. Agora vem a parte da apresentação. Agora vem a melhor parte da apresentação e eu não consigo passar. Tu queres já me fazer essas perguntas para... Sim, tem umas perguntas interessantes aí a respeito. Tu comentou no início, né, a respeito desses recursos dentro dessas unidades de conservação, né, de que hoje existe, né, uma exploração já dentro dessas unidades de conservação nessa parceria privada, né? E aí como é que você enxerga isso, né? E aí já a pergunta também que segue aí da Débora é também qual é o nível de autonomia dos investidores, né, quanto às mudanças no respectivo plano de manejo, né? Então, qual é a interferência aí desses investidores nesses planos de manejo também? Como é que se dá essas parcerias, né? Como é que se dão essas parcerias? Essa questão, ela é diferente do que eu expus aqui, tá? Na verdade, isso são concessões, tá? É diferente do que determina o sistema nacional, aonde o ente público faz a gestão, o ente público administra, todavia é permitido receber doações, né? E recursos e materiais, né, que eu acho que é diferente dessa pergunta, né, que foi feita, que seria essas concessões, né, sim. E que também essas concessões vêm né, elas têm o objetivo de corroborar, né, no sentido de manter o espaço com recursos, né, com a concessão, que é um pouco diferente, né, eu acho que isso tem que ser muito bem administrado, né, para não perder a sua origem, o seu objetivo, a sua característica, né, e é bastante complexo, é um tema bastante discutido nesse sentido, né. Eu consegui agora passar o meu slide. Conseguiu.
Consegui. Posso dar aqui continuidade e depois a gente vai para as perguntas? Sim, dá continuidade. Como eu havia dito anteriormente, eu não estou aqui destrinchando todo o sistema, e sim dialogando sobre algumas questões pontuais e importantes, não que as outras sejam menos importantes, mas alguns artigos, né, e capítulos bastante relevantes, né. Então, aqui no artigo 7º, nós vamos ter os dois grandes grupos, né, onde se dividem as diferentes categorias de manejo de unidade de conservação, que é o de proteção integral e o de uso sustentável, né. O objetivo básico, então, das unidades de proteção integral, quais esses objetivos? O que ela, né, o que almeja essa proteção integral? Preservar a natureza, admitindo apenas aquele uso indireto, e aí que eu falei da importância da relevância de alguns conceitos que traz o SNUC. O que é esse uso indireto, né, dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei, né? E o objetivo básico das unidades de uso sustentável vem a ser compatibilidade, né, compatibilizar a conservação da biodiversidade com o uso sustentável, né, impedir a simplificação dos recursos naturais, onde nós vamos ter categorias de manejo, por exemplo, com populações tradicionais que utilizam, né, subsistem da exploração de recursos da natureza. Então, são criadas essas áreas protegidas, né, na sua categoria de manejo adequada, para que esses recursos não sejam simplificados, né, que os processos ecológicos possam continuar ocorrendo sem exterminar, sem simplificar esses recursos naturais, né. A questão dos processos ecológicos efetivos, que possa se manter e que possa a subsistência, né, sobretudo de populações tradicionais, de continuar a sua sobrevivência de recursos. Então, o que vem a ser, né, a proteção integral? Então, né, ela vai admitir apenas a interferência humana, né, e nós vamos ter as seguintes categorias de manejo, de acordo com a lei federal, né, a lei do SNUC, os parques, que podem ser estes municipais, estaduais, federais, sentido a pesquisa científica e a educação ambiental regrada de acordo com seu plano de manejo. Os parques, de acordo com seu plano de manejo, já permite a visão regrada, né, com capacidade de carga estudada para cada região específica, enfim, com todos os seus critérios. As estações ecológicas, que são muito semelhantes às reservas biológicas também. Vai cair de novo. Tá trancando. Patrícia, tá trancando de novo. Vai cair de novo. Infelizmente. É uma pena mesmo que a internet não tenha nos ajudado aí a ultrapassar essa rede aí, porque tá difícil. Nós fizemos testes mais cedo, estava tudo certinho, mas infelizmente a internet não está ajudando, né? Eu tenho uma outra pergunta interessante aqui da Júlia, minha querida Júlia Kunhardt, né? Como está o desenvolvimento do controle de espécies exóticas, né, como pinos que atacam nossas áreas protegidas? Temos a portaria da FEPAM, né, que obriga a supressão de tais espécies, né, mas infelizmente não vejo controle e monitoramento do órgão nem ação das empresas, né. Eu tenho uma experiência agora nesse último ano, né, agora fez exatamente um ano, nós fizemos uma compensatória assim, desta forma, né, através de uma parceria também com o órgão ambiental de Novo Hamburgo, né. Nós fizemos e também já com o manejo do Parcão ali de Novo Hamburgo, né, que nós já tínhamos em mãos também, nós conseguimos ajudar nesse sentido, Júlia, que nós tiramos as exóticas do Parcão, né, nessa medida compensatória, e plantamos a mesma quantidade de espécies nativas, né? Então, isso é algo possível dentro dessas unidades de conservação, né? Trazer essas medidas compensatórias
para que a gente consiga fazer esse manejo de exóticas, por exemplo, que está lá preconizado em legislação, né? E a gente sabe hoje que dentro dos órgãos ambientais nós temos diversas medidas compensatórias com plantio de mudas que estão parados porque os municípios não têm áreas, né, para colocar a quantidade de mudas exigidas, às vezes, em medidas compensatórias, né? E já as unidades de conservação carecendo de recursos, né, e carecendo desse manejo, por exemplo, dessas espécies exóticas, né? Então, dando sequência também para uma outra pergunta, né, é como limitar as ações na zona de amortecimento, né, e que são permitidas e proibidas, como fazer esse regramento, né, a Cristine pergunta. Então, as zonas de amortecimento, infelizmente, nesses últimos tempos, elas foram alguns empreendimentos que antes não eram possíveis nessas áreas, hoje, né, existe já uma prerrogativa legal autorizando, né, determinados empreendimentos nessas zonas de amortecimento, né? Então, essa legislação ela foi flexibilizada. Antigamente, a gente não conseguia empreender dentro dessas zonas, não era qualquer empreendimento que a gente poderia fazer, né? Mas, infelizmente, isso mudou ao longo do tempo, né? Então, essas zonas de amortecimento hoje, elas estão, sim, sendo impactadas, né? Então, dentro desse contexto todo que a gente vive, dessas unidades de conservação, a gente tem que ficar atento, né? Esse dado que a Patrícia traz aí de 310 unidades de conservação federal, né? O quanto nós conseguimos evoluir na criação de unidades de conservação, né? Na última década, né? Pelo menos de 2000 a 2010, né? Então, a gente cresceu 74% de áreas protegidas no país, né? E dentro dos estados também, né, um dado super importante, 397 unidades de conservação. Então, é um dado interessante, mas é um dado que por si só, né, ele precisa e necessita de profissionais, né, que trabalhem nesse manejo, que façam a elaboração, né, e que executem e que tragam formas de executar esse manejo, né? Então, dentro dessa perspectiva de executar esses manejos em unidades de conservação, é que a gente tem batalhado, né? E concordo também que, dentro dessas perspectivas todas, não sei se o melhor caminho será fazer uma concessão privada, né? Talvez o próprio Estado devesse ter, e tem dinheiro, né, nos seus fundos, para poder fazer esse manejo de forma adequada e ter esses profissionais à disposição dentro dessas unidades de conservação, né? Então, isso é o que a gente espera dentro de um sistema como é o nosso sistema, que é um sistema modelo também para o mundo, né? Não só a nossa questão de legislação é modelo para o mundo, né? Mas como hoje nós tivemos algumas modificações também no Estado, né? Então, oi, Patrícia, nós temos o nosso novo código estadual, né? Então, a respeito disso, também é importante que a gente pondere também como estão hoje, né, protegidos, né? Patrícia? Voltei. A questão do pinos, posso responder? Não sei se tu já respondeu. Eu estou aproveitando para enquanto tu está fora, enquanto tu tá fora aí, para não, né, deixar aqui a live. Então, eu estou respondendo as perguntas aí também, mas bem tranquilo. Eu acho que é isso aí. Vamos caminhando aí. Depois eu te repasso algumas perguntas que eu acho que são bem interessantes aí. Tá. Ok. Então, o nosso grande grupo aqui de uso sustentável, né, aonde prevê a manutenção dessas unidades de conservação. Oi? Tu tá com a barra vermelha aí na tua apresentação? Ó. Tá, tranquilo, então. Com a barra vermelha. Tá, tranquilo. Bom, pessoal, aqui as categorias de manejo de uso sustentável, né, que são as áreas de proteção ambiental, as conhecidas APAs, né, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas
nacionais, né, da Francisco de Paula, da Flona de Canela, né? Nós temos também, tá travando aqui tudo, as reservas populares que se integram dentro desse grupo, as reservas de fauna, as reservas extrativistas, né, as reservas de desenvolvimento sustentável. Não está passando aqui na minha apresentação. Não, está trancando de novo. São essas categorias de manejo. Está me ouvindo, Ana? Estou te ouvindo bem. Tá, minha apresentação aqui que deu um probleminha passando. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quer me coisa. passar alguma pergunta? Não, eu acho assim, ó, tem uma pergunta interessante da Kathleen, por exemplo, né? Como as agroflorestas podem se encaixar no Sistema Nacional no SNUC, né? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Na verdade, assim, ó, as áreas, sejam essas de quais for o uso, né, se, na verdade, é uma questão disso dentro do uso sustentável, isso tudo tem que ser avaliado por... Dentro de um plano de manejo, né? Essa é a resposta lá da Patrícia, acredito. Sim, tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo, mas estava tudo trancado, ela tá trancando mesmo. Eu acho que se tu puder depois disponibilizar a tua apresentação e a gente partir para as perguntas, porque realmente, amada, a internet está muito ruim. Até a tua fala tá travada aqui para mim. Pois a é, fala então... para mim é uma pena, porque eu trouxe coisas interessantes na parte mais prática aqui da apresentação. Que estranho isso. Tenta desligar o teu vídeo, Patrícia. Desliga o teu vídeo, Pati. Deixa só a voz. Consegue desligar teu vídeo? Eu tinha pensado nisso antes também, Ana. A desativar a câmera aqui? Desativar a tua câmera. Não, né? Desativa a tua câmera, vamos ver se melhora um pouco. Tá. Tenta passar agora. Não deu. Não tá. Agora passou, peraí, vai passar. Tem um delay aí. Patrícia, tem uma pergunta boa da Suelen, né? Quais são os profissionais necessários para a implementação e conservação de uma unidade de conservação? Os profissionais necessários, isso vai variar muito em relação à categoria de manejo, certo? Mas, assim, existem pessoas fundamentais, né? Um gestor especialista, uma pessoa que entenda sobre gestão, né? Sobre procedimentos de gestão, ele tem que ter uma mínima formação nessa área, né? A gente vê, assim, muitos analistas ambientais, principalmente na União, né, pessoas formadas em outras áreas fazendo gestão de unidades de conservação, né, e isso é bastante complicado. A fiscalização, eu acho que os guardas, pessoas bem instruídas, né, com cursos, preparadas, né, nesse sentido de preparo, né, e isso é bastante relativo, né, para os objetivos. Vai prever a equipe técnica, né, do corpo funcional da unidade de conservação. Mas, normalmente, é o gestor que deve ser qualificado, a sua equipe de fiscalização, né, a sua equipe de manutenção. São profissionais chaves para a gestão da unidade. Conseguiu me ouvir, Ana? Sim, dá uma trancada, Patrícia. Eu ouvi até... os funcionários ali, né, do manejo, não dá para ouvir, trancou. Então, são fundamentais, né, a equipe, tu teres uma equipe de fiscalização, né, como exemplo os guardas-parques, né, o gestor qualificado e uma equipe de manutenção, né, equipe operacional, quando necessário. Lá no Lamito tinha quantos?
se carece muito, né, dessas equipes. A gente sabe que as áreas protegidas no Brasil, elas carecem muito de um corpo funcional, né? Às vezes é só o gestor, e o gestor sozinho não consegue inerentes ao plano de manejo, que todos os planos de manejo devem ter um programa de fiscalização, um programa de monitoramento ambiental, né? Humana tem uma unidade de conservação, né? Então nós precisamos ter uma equipe operacional treinada, né? A fiscalização é fundamental, né? Não adianta fazer educação, ter um programa de educação ambiental e tu não ter guarda-parque, tu não ter lá a equipe responsável pela fiscalização. Mas quando no LAMI eu era responsável por toda a parte técnica da, né, todos os processos de gestão, nós tínhamos guardas-parques, né, que foram treinados e capacitados para dentro de programas e atividades específicas. Eu criei um projeto. Oi. Assim, ó, descompartilha a tua tela e vamos conversar. Porque tá muito ruim, tá piscando. E eu acho que é interessante a gente falar um pouco do LAMI agora nesse final aí, porque interessa essa turma toda aí, como é que foi essa gestão do LAMI. E aí eu te fiz uma pergunta ali, eu não sei se tu chegou a me ouvir, de que quantos tu tinha à tua disposição lá e como é que fazia... Oi. Tá me ouvindo? Oi. Oi. Tô te ouvindo, não tô te enxergando. Tá. Descompartilha a tua tela aí. Tô te ouvindo, para de apresentar. É. Tá. Assim, ó, eu te fiz uma pergunta ali a respeito da reserva do LAMI, né, que só para o pessoal ter uma ideia da complexidade que é gerenciar tudo isso, né, de quantos guardas-parque tu tinha à tua disposição, né, e que tamanho é a área do LAMI para te fiscalizar e dar conta de tudo isso, né, só para a gente ter uma ideia. Sim, agora a apresentação ia partir justamente pelo relato de experiência, né, e trazer algumas questões bastante práticas, né, de vivências. Infelizmente, vamos conversar e vamos tentar compartilhar esse final também. Mas, assim, não é nada romântico fazer gestão de unidade de conservação. As pessoas acham, ai, que legal, tá aqui no meio do mar, acha que um gestor de unidade de conservação passa fazendo trilha e passeando no meio da unidade de conservação, e a situação é bem diferente, né? Eu fui diretora da Reserva Biológica do LAMI por 12 anos, né? Elaborei o seu primeiro plano de manejo à luz da lei, com muita dificuldade. Quando eu cheguei a administrar a unidade, não tinha nenhum guarda-parque, né? Ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente tinha o cargo, mas não havia esse cargo desempenhando suas funções. Foi bastante complexo, bastante difícil, foi um grande desafio, né, trazer a unidade para os seus objetivos, né, os seus objetivos específicos de reserva biológica, e aí, aos poucos, né, tinha muitos operários, não carecendo de tantos operários, e sim de guarda-parque. E aí foi sendo construído ao longo dos anos, né, todo esse processo, né, trazendo esses profissionais, treinando esses profissionais. Eu comecei com 1, 2 guardas, e isso mudou um pouco, né, porque nem sempre a adaptação profissional às regras de trabalho, né, porque os guardas estavam muito acostumados a trabalhar nos parques urbanos, né, da cidade de Porto Alegre, mas eu cheguei a ter 5, 6 guardas, né, em turnos diferentes. Foi elaborado o plano de manejo, primeiramente foi construído o conselho consultivo da unidade, com a sua representação dos diferentes segmentos da cidade, né, da comunidade, né, dos órgãos públicos. Nós tínhamos as universidades que ajudaram muito, né, a Unicinos, a URGS, algumas secretarias de planejamento, secretarias do IBAMA, né, vários entes participaram, escola da comunidade, associações de bairro, né. Então nós construímos esse plano de manejo,
E, mediante esse plano de manejo, foi criado vários projetos, né, dentro dos programas específicos, programa de fiscalização, programa de pesquisa científica, né, nós elaboramos livros, né, onde sei é referência o livro da Reserva do Lani, o livro de fauna e flora, né, para o Estado, para as consultorias, para as secretarias, né, governamentais, tem sido uma referência. Que coisa impressionante. De pesca, muita pesca. Cortou um pouco. Pois era isso que eu ia te perguntar, né? Quais eram as maiores ameaças dentro da reserva, assim, né? O que tu enfrentava, assim, no teu cotidiano de fiscalização dentro da reserva? No início foi bastante difícil, né? Porque tu implementar um programa de fiscalização onde tinha uma cultura, é que eu sempre digo, dentro de uma comunidade existem várias comunidades, né? Existem as pessoas, a maior parte da população tinha todo o interesse em conservar a comunidade de conservação, mas sempre tem aquelas pessoas que, infelizmente, né, se valem desses espaços conservados para exploração, né, para exploração ilícita. Então, eu tive muita caça no início, além de pesca, porque a Reserva Biológica do Lami, ela está toda circundada pelo Lago Guaíba, né? Então, tinha acesso aonde era cercado, fiz cercamento na unidade de conservação, tanto nas sedes como nas áreas lindeiras, daí com cercamento diferenciado para o fluxo de fauna, né? Com os arames e moerões, né? Foi feito o zoneamento, então a unidade tinha todo um marco referencial dos seus atributos, mas a pesca continuou sendo ao longo dos anos muito menos do que no início, mas continuou sendo uma intervenção bem complexa, né? Principalmente assim em épocas de Piracema, as pessoas, né, proibidas de pescavam tanto fora quanto dentro da unidade. Então, foi caça e pesca, né, um dos maiores desafios, e que eles foram diminuindo ao longo dos anos. Patrícia, e eu tenho mais uma pergunta aqui no chat, né, e também eu também foram sendo sanados. Oi, tá me ouvindo? Tava cortando agora sim. Tá. Agora sim. Tá, eu tenho mais uma pergunta aqui no chat, que eu acho que é legal a gente conversar um pouco sobre também, que é da Cristine, né? Como realizar a fiscalização em uma APA municipal, que é de uso sustentável e não tem delimitação física dos limites, nem guardas-parque, né? Então, quem faz essa fiscalização em uma APA municipal, né? Então, há um questionamento aí da Cristine a respeito disso, né? As APAs normalmente são áreas bem grandes, né? Não se vislumbra limites, né? Como as reservas, como os parques. Estão circundando uma unidade de conservação de proteção integral, que ela é uma unidade de uso sustentável, né? Ela, por exemplo, nós temos, eu vou dar um exemplo, está me ouvindo, Ana? Pois é, tenta desligar a tua câmera, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco a internet, porque as frases ficam, tá muito bem, de repente corta. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, vamos ver se vai funcionar melhor assim. Continuando a resposta à pergunta, as APAs, elas são áreas bastante extensas, né? As APAs, elas são unidades de conservação de uso sustentável, né?
e dentro da APA tem moradia, né? É limitada como uma de proteção integral. Não tem guarda-parque, não prevê esse de fiscalização. Qual é a fiscalização na APA, aonde vão ter alguns usos moram dentro de uma APA e nem dentro de uma APA, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Nós Gado Grande, né, que circunda o refúgio de vida silvestre, né? A fiscalização se dá pela fiscalização do órgão ambiental, né, pelos fiscais do órgão ambiental. Precisa ser feito, né, né, e isso é uma questão de gestão do órgão ambiental, naqueles atributos de fiscais que não são os guardas-parques estarem monitorando, né, Patrícia, amada. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me só ouvindo agora? Mas eu tá acho só. que não tem. Não, eu acho que até. Nada. Oi. Não sei se conseguiu me ouvir. Eu consegui ouvir parte da tua resposta, né? E tá cortando mesmo demais. Amada minha, eu vou encerrar por aqui, em função de toda a questão da conexão também, né? Eu adoraria que a gente conversasse mais a respeito, né? Eu não tenho mais perguntas ali no meu chat também, eu tentei responder todas as perguntas que me foram colocadas ali, né? E eu te convido. É uma pena. É uma pena. Eu te convido novamente, tu sabe, tu é minha parceira de muito tempo, né? Eu te convido novamente que assim que a gente puder restabelecer também um contato presencial, né? Te convidar para vir na universidade para fazer uma palestra a respeito, né? E convidar toda essa turma que está aí. Eu tenho aqui ex-alunos da gestão ambiental, muito, né, queridos, saudades de alguns aqui, né? Da Júlia, da Débora, né? Tenho alunos da biologia, tenho alunos da engenharia, né? Das engenharias, tenho alunos da arquitetura da universidade, que todos com interesse no teu assunto, né? Então, eu peço desculpas também, se caso a gente não tenha contento aí dentro da questão, infelizmente, da internet, né? Da rede a gente teve alguns problemas, mas eu acredito que a Patrícia, dentro de um contexto geral, conseguiu colocar aquilo que é importante dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Ponderar como é importante o trabalho nosso, né, de todos os profissionais da área dentro dessas unidades, né? E principalmente que a gente tenha esperança aí de que, mesmo com toda a questão governamental que se põe, né, que a gente fique atento, né, como profissionais, para essas áreas que são unidades, são áreas importantes dentro da preservação da nossa diversidade, né? Então, Patrícia, eu quero te deixar à vontade para fazer uma fala final também, né? E a gente encerrar aí nos próximos minutos, pode ser? Não sei se tu está me vendo aí, Ana, consegue? Tô te vendo. Tá me ouvindo? Pessoal, assim, eu lamento todos esses problemas aí de conexão. Nós tínhamos aí, agora vinha o bom da apresentação com muitas imagens aí, as experiências vivenciadas. Mas, falou a professora, é um grande prazer estar conversando sobre o meu trabalho, sobre o que eu gosto de fazer, né? Sempre foi um grande prazer trocar essas experiências aí. Ai, que pecado. Me coloco à inteira disposição aí, professora Ana, de todos os interessados, tá? Vamos esperar uma oportunidade, então, para que a gente possa conversar. Desde já eu fico à disposição, a professora Ana pode deixar o meu e-mail aí, né? A professora ficou na apresentação. Sim, lamento muito, né?
aí fico bem chateada que a gente não consegue dar continuidade aqui por problemas da conexão. Da conexão mesmo. E mesmo assim, aqui a Débora está nos parabenizando, tá? Tanto a mim quanto a ti, pelo conteúdo e pela persistência, apesar dos problemas, tá? Então, bora todos nós a trabalhar, né? A preservar o planeta, porque é isso, embora a gente aqui com todos os nossos problemas de conexão, né? Somos todos engajados, né? E a gente dá sequência, embora que a internet não tenha nos ajudado agora dessa vez, mas a gente chateada. Mas a gente faz de novo, não tem nada, a gente não desiste, tá bom? Obrigada, Paty, obrigada mesmo, gratidão por hoje, tá? Com todos os problemas que nós tivemos aí. Vamos repetir, Regina. Eu que agradeço aí a presença e a paciência de todos. Um grande abraço, um verde abraço, saudoso aí de todos. E vamos esperar a próxima para que a gente possa se olhar e se ver ao vivo e conversar e discutir, porque eu adoro um auditório cheio de gente para falar. Eu vou deixar esse auditório cheio para ti, vai ver. Gente, foi um grande prazer, gratidão pela oportunidade, Ana, de falar sobre o que eu mais gosto de fazer. Eu te agradeço demais. As unidades de conservação. Fico à disposição aí de todos. Gratidão. Uma boa noite para todos. Uma boa noite. Tudo de bom para nós. Nós encerramos por aqui. Eu agradeço a todos, né? Participem da semana. Ainda tem outras palestras que vão ocorrer durante a semana, né? Então, participem e uma boa noite a todos. Eu agradeço por hoje, né? E seguimos adiante. Até mais. Tudo de bom. Beijo a todos. Verde abraço.